Se você pedir para alguém que manja um pouquinho de matemática que resolva essa equação, eu garanto, essa pessoa vai sugerir que você tire a raiz cúbica dos dois lados. Funciona assim: x ao cubo é 64. Logo, x ao cubo é sinônimo de 4 elevado ao cubo. Se eu tirar a raiz cúbica do lado esquerdo e raiz cúbica do lado direito, os expoentes e os índices vão se cancelar e, consequentemente, eu vou chegar à conclusão de que o x vale 4. Mas, nesse momento, você tem que fazer uma pergunta. E as outras duas? A pessoa vai dizer, como assim as outras duas? Ora, a equação é x ao cubo igual a 64. Isso é uma equação algébrica do terceiro grau. E, portanto, são 3 as raízes, e não apenas uma. Pois bem, o objetivo desse vídeo é mostrar para você 3 formas diferentes de encontrar as outras 2 raízes. E vai por mim, saber que a primeira raiz é x igual a 4 é uma coisa muito boa. Vem comigo. A primeira das 3 formas que eu vou trazer até vocês envolve a fatoração da diferença entre cubos. E funciona assim. Você vai reescrever o x ao cubo igual a 64 como x ao cubo menos 64 igual a 0. E em seguida, mais uma vez, vai observar que 64 é também um cubo. 64 é sinônimo de 4 ao cubo. Do lado esquerdo da igualdade, portanto, nesse momento, nós observamos uma diferença entre cubos, o cubo do x menos o cubo do 4. E existe uma fatoração padrão na matemática para esse tipo de situação. A fatoração se traduz em a ao cubo menos b ao cubo como sinônimo de a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. E se você sabe disso, você vai simplesmente plugar aqui no lugar do a o x, no lugar do b o 4 e determinar então a expressão fatorada correspondente à nossa diferença entre cubos. Nesse caso, a gente vai ter x no lugar do a e 4 no lugar do b, reescrevendo a expressão como x menos 4, que multiplica x ao quadrado mais o produto dos dois 4x, mais o quadrado do 4, 16. Tudo isso igual a 0. Nesse momento, você observa que do lado esquerdo da igualdade nós temos um produto. E a nossa intenção é a de saber quando esse produto vale 0. Ora, pensem bem comigo por um instante. Um produto vai valer 0 sempre que qualquer um dos seus fatores vale 0. O que significa que a primeira situação em que esse produto aqui vai valer 0 vai prever x menos 4 igual a 0. Ou seja, esse produto vale 0 quando x vale 4. Pensando bem, a gente já sabia disso. Nós já sabíamos desde o início que uma das 3 raízes era 4. As outras 2 raízes eu vou encontrar quando eu igualar o segundo fator a 0. X ao quadrado mais 4x mais 16 igual a 0. E essas outras 2 raízes, naturalmente, a partir de agora eu vou encontrar com o auxílio da minha sempre útil fórmula de Bhaskara. X vai valer menos 4 mais ou menos a raiz quadrada de 4 ao quadrado 16 menos 4 vezes 1 vezes 16 menos 64, tudo isso dividido por 2 vezes o a, que vale 1. Observe que dentro da raiz nós teremos um número negativo, que significa que as raízes serão imaginárias. Mas não criemos pânico, é do jogo, é super comum, especialmente à medida em que a gente passa a trabalhar com equações algébricas de grau mais elevado. Nesse caso, nós vamos ter menos 4 mais ou menos a raiz quadrada de menos 48, tudo isso dividido por 2. Eu já vou aproveitar para decompor o 48 nos seus fatores primos. Por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 13, por 3 dá 1. Agrupar os fatores aos pares, tem um par de 2, um 2 vai sair da raiz, tem outro par de 2, outro 2 vai sair da raiz, o que significa que sairá da raiz um 4 e permanecerá lá dentro um 3. Só que como eu estou falando de um radical negativo, eu tenho que trocar esse radical para positivo e encostar i no resultado. Daí vem menos 4 mais ou menos 4 raiz de 3 e
tudo dividido por 2, e nós finalmente então podemos simplificar o 4 com o 2, chegando à conclusão de que as outras duas raízes são menos 2, mais ou menos 2 raiz de 3, e essa equação algébrica de terceiro grau, portanto, tem uma raiz real 4 e outras duas raízes imaginárias menos 2, mais ou menos 2 raiz de 3, e promessa é dívida. Essa é só a primeira forma de resolver. Eu prometi a vocês outras duas. Vem comigo. A segunda estratégia vai ser útil se você não sabe realizar a fatoração da diferença entre cubos, o que é super comum, não tem por que ficar preocupado com isso. Mas para colocar a segunda em prática, você vai precisar resgatar o fato de que você sabe que x igual a 4 é uma raiz da nossa equação. E você também vai precisar representar essa equação algébrica passando 64 para a esquerda de sinal trocado, x ao cubo menos 64 igual a 0. Só que dessa vez você vai usar um teorema importante do mundo dos polinômios, chamado teorema fundamental da álgebra, em que se afirma o seguinte: se você sabe que x igual a 4 é raiz de um polinômio, você também sabe que x menos 4 é fator desse polinômio. Em outras palavras, você pode expressar o polinômio em questão por um produto de dois polinômios em que um deles é x menos 4. E isso vai valer para o polinômio à esquerda dessa igualdade. Nós podemos partir do princípio de que x ao cubo menos 64 é igual a x menos 4, o fator correspondente à primeira raiz, vezes um certo fator q de x, que eu sei imediatamente que se trata de um fator de segundo grau. Afinal de contas, o meu polinômio é de terceiro grau e dessa forma será decomposto em um produto de fatores, o primeiro de primeiro grau e o segundo de segundo grau. Para determinar quem é esse fator de segundo grau, que irá responder pelas outras duas raízes do nosso polinômio, basta você passar o x menos 4 dividindo para o lado esquerdo da igualdade. O que permite que você afirme que x ao cubo menos 64 dividido por x menos 4 resulta no polinômio q de x. Polinômio esse que você vai inspecionar para descobrir quem são as outras duas raízes da nossa equação. Existem duas formas predominantes de realizar essa divisão. A primeira delas é a divisão por chave, x ao cubo menos 64 dividido por x menos 4. E se você procurar no canal do Estude Matemática, você vai encontrar um vídeo em que eu explico detalhadamente como você pode proceder nesse caso. Mas eu, particularmente, numa situação como essa, não usaria divisão por chave, usaria um método equivalente bem mais rápido, o famoso algoritmo de Brio-Ruffini, que essencialmente propõe o seguinte em uma situação como essa. Nós temos um polinômio de terceiro grau que será dividido por um polinômio de primeiro grau, resultando em um quociente de segundo grau. Aqui na posição à esquerda central do jogo da velha, você sempre coloca a raiz do divisor. Raiz essa x igual a 4 que você já encontrou preliminarmente. Aqui em cima você vai colocar a lista completa de coeficientes do polinômio dividendo, que nesse caso começa por 1x ao cubo, mas exige que você coloque o zero correspondente ao x ao quadrado, o zero correspondente ao x e finalmente o menos 64. É comum também as pessoas colocarem uma barra vertical aqui antes do último número, só para ilustrar onde vai terminar a representação dos coeficientes do nosso quociente e também onde vai aparecer o resto da divisão. A partir daí o procedimento é super simples. Você baixa o primeiro coeficiente e realiza uma série de multiplicações e somas. 1 vezes 4 fica mais 4, 0 mais 4 fica 4. 4 vezes 4 fica mais 16, 0 mais 16 fica 16. 16 vezes 4 fica mais 64, observa 64 menos 64 dá 0, e isso nos enche de alegria e de paz no coração, beleza, porque confirma que de fato o número 4 é raiz
do nosso polinômio. Mas quem serão então os coeficientes do nosso quociente que é de x? Eles aparecem listados aqui, começando pelo coeficiente de x ao quadrado, o que nos autoriza a dizer que as outras duas raízes do nosso polinômio serão raízes de x ao quadrado mais 4x mais 16 igual a zero. E não, você não está tendo um déjà vu, você não está ouvindo vozes do além, você já encontrou essa mesma equação agora há pouco, quando nós calculamos as raízes usando a primeira estratégia, o que significa que daqui sairão dois valores de x, que nós já calculamos usando Bhaskara, menos 2 mais ou menos 2 raiz de 3i. O que conclui a estratégia de número 2 para descobrir as raízes da nossa equação e prepara o terreno para a minha preferida, a terceira estratégia, que começa agora. Essa terceira eu particularmente acho a mais legal de todas, mas ela tem uma serventia muito específica. Ela só vale para equações representadas na forma x na n igual a k, onde k é um número real e esse n é um número natural. E não só natural, esse n tem que ser maior ou igual a 2. Vocês vejam que é bem condicionada a situação. Mas a partir daí é importante que vocês percebam o seguinte: uma vez identificada uma raiz desse polinômio, as demais raízes se distribuirão no plano complexo em torno de uma circunferência, se mantendo a mesma distância da origem e equidistantes umas das outras. É mais fácil fazer do que explicar. Nesse caso, nós temos 3 raízes. E nós sabemos de antemão que uma das nossas raízes é o número 4. Se você sabe que 4 é uma raiz, você sabe que o número complexo z igual a 4 mais 0i, afinal de contas, estamos falando do número real 4. O número complexo 4 mais 0i representa a primeira das nossas raízes. E se nós formos representar esse número no plano complexo, nós o representaremos no eixo real a 4 unidades de distância da origem. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso entender que se eu tenho 3 raízes em uma equação com esse formato, as outras 2 raízes se distribuirão sobre essa mesma circunferência a mesma distância umas das outras. O que significa que se nós temos 360 graus no contorno da nossa circunferência, nós vamos dividir esses 360 graus por 3, chegando em 120 graus, o que vai representar a distância de separação dos pontos que representam as nossas raízes uns dos outros. Eu vou ter, portanto, a primeira raiz 4, eu vou ter a segunda raiz aqui no segundo quadrante, eu vou ter a terceira raiz aqui no terceiro quadrante e você não está enganado. De fato, o que você está testemunhando é verdade. Esses são os 3 vértices de um triângulo equilátero inscrito nessa circunferência. Olha que lindo isso. A geometria plana encontra a geometria analítica em um problema de polinômios. E você pode, nesse momento, sabendo que esse segmento de reta mede 4, observar que esse 4 representa o raio desse triângulo equilátero e raio representa 2/3 da sua altura. Se você imaginar que a base representa esse segmento vertical, vou desenhar aqui um bonequinho que pode ajudar você nessa missão, o famoso pescocinho quebrado. Se você observar o triângulo equilátero com essa orientação, eu garanto que você vai perceber o que eu quero dizer. Esse 4 aqui, portanto, representa 2/3 da minha altura. 2/3 da altura do triângulo equilátero é igual a 4. O 3 vai passar multiplicando, o 2 vai passar dividindo, você vai escrever que a altura é igual a 3 vezes 4, 12, dividido por 2, ou seja, a altura do nosso triângulo equilátero é igual a 6. Se você sabe que a altura do triângulo equilátero é igual a 6, você acabou de descobrir quanto mede esse segmento, que vai do ponto médio do lado vertical do nosso triângulo equilátero até
a origem. Para que esse segmento inteiro aqui tenha comprimento 6, se esse segmento mede 4, esse outro segmento aqui só pode medir 2, o que é suficiente para a gente apontar que a parte real, tanto do número complexo representado por esse ponto ao norte, quanto desse outro ponto que representa a nossa terceira raiz, a parte real de ambos os números complexos vai valer menos 2. Menos 2 porque nós estamos à esquerda da origem e sempre que nós estamos à esquerda da origem, os valores reais correspondentes são negativos. Mas isso não é tudo. No momento em que você sabe a altura do triângulo equilátero, se você lembrar da expressão da altura do triângulo equilátero da geometria plana, a raiz de 3 sobre 2, você tem como descobrir a medida do lado do triângulo equilátero em questão. Você sabe que essa altura mede 6. Portanto, 6 é igual a lado raiz de 3 sobre 2. Vamos passar o 2 multiplicando raiz de 3 dividindo para escrever que A é igual a 2 vezes 6, 12, dividido por raiz de 3. Vamos racionalizar essa expressão multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. Embaixo eu vou ter raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá 3. Esse 3 vai simplificar com o 12 e eu vou chegar à conclusão de que o lado do meu triângulo equilátero mede 4 raiz de 3. No momento em que eu concluo que o lado do meu triângulo equilátero mede 4 raiz de 3, isso vale para esse lado transversal, isso vale para esse outro lado transversal e isso também irá valer para o meu lado vertical. Se esse ponto é ponto médio desse lado vertical, isso significa que eu terei 2 raiz de 3 para cima e 2 raiz de 3 para baixo. Em ambos os casos, isso reforça a minha conclusão relacionada a quem são os dois números complexos Z2 e Z3, que representam as minhas outras duas raízes. Olha que mágico. O primeiro número complexo de quem eu estou falando vai ter A igual a menos 2 e B igual a 2 raiz de 3. Logo, Z2 vai ser igual a menos 2 mais 2 raiz de 3. E não esqueça que isso aqui é o plano de Argand-Gauss, portanto, na vertical eu estou representando apenas o coeficiente da parte imaginária. E da mesma forma, esse Z3 que você está observando aqui na esquerda, esse Z3, vai ter por expressão na forma algébrica do número complexo menos 2, menos 2 raiz de 3, vezes I, menos 2 raiz de 3, I. Raiz essa que se conecta com a anterior, revelando o mesmo par de raízes que nós encontramos usando as duas estratégias iniciais. Mas aqui entre nós, essa terceira estratégia é linda demais. E fica melhor ainda quando você souber que, nesse caso, se você tivesse x na quarta, você teria construído um quadrado. Se você tivesse x na quinta, você teria construído um pentágono regular. Se você tivesse x na sexta, você teria construído um hexágono regular. As raízes sempre vão se distribuir de maneira equidistante em torno de uma circunferência que as acomoda, sendo todas elas raízes de mesmo módulo. Se você assistiu ao vídeo até aqui, muito obrigado. E se você gostou, não vá embora sem deixar registrado o seu comentário.